Olá, tudo bem com vocês? De novo, professora Larissa aqui para mais uma aula de ciências. Lembrando, de que são importantes alguns pontos aí. Você manter seu material em ordem, seu caderno, as anotações, isso ajuda bastante. Os acessos, no mural, ficar de olho no que os professores e professoras postam, Nós estamos todos buscando ajudar vocês, da melhor forma nesse momento. Então, a gente precisa de cooperação de vocês também, tá? Então, vamos lá, dar início à nossa aula. E essa aula de hoje é uma retomada, tá? De um conteúdo que nós já trabalhamos, que nós vamos, dar aquela recapitulada nesta aula, que são os tipos de reprodução, tá? Então, se você quiser voltar lá no seu caderno, na aula sobre reprodução, você já tem bastante desse conteúdo anotado, vai ajudar. Então, olha só, só para a gente lembrar aqui, nas nossas últimas aulas, a gente focou na reprodução humana, tá? Conhecemos um pouco, lá sobre alguns tipos de reprodução antes da gente iniciar sobre a reprodução humana. E o nosso objetivo é relembrar esses tipos de reprodução que existem, afinal, nem toda reprodução é igual à reprodução humana, E para começar, a gente tem aqui nesta aula de cara um exercício que diz o seguinte: a reprodução é um processo comum a todos os seres vivos, mas afinal, qual é a importância da reprodução para as espécies? Por que essa característica de se reproduzir é importante para os seres vivos? Então, volta lá no teu caderno, naquele conteúdo, na nossa aula sobre os tipos de reprodução, que com certeza você tem isso anotado. Vamos lá? E então, qual é a importância da reprodução? Olha só, a reprodução, para qualquer ser vivo, ela é importante para quê? Para a preservação e continuidade, a continuação dessa espécie. É para garantir a perpetuação dela, tá? E também, através da reprodução, os seres vivos transferem material genético aos seus descendentes, tá? Então, pensando em toda a natureza, qual é a importância da reprodução? É garantir que aquela espécie continue existindo e que as características daquela espécie sejam transmitidas, através do material genético, do DNA, ok? Então, várias formas de reprodução diferentes existem e nós vamos relembrar algumas aqui, tá? Então, os seres vivos, eles podem se reproduzir por diferentes estratégias, mas a gente classifica essas estratégias, vocês lembram? Como reprodução assexuada e sexuada.
Será que você consegue lembrar qual é a diferença básica entre elas aí? Então vamos ver se você lembra, através de mais um exercício, mais uma questão, que também, se você voltar lá nas suas anotações, com certeza vai estar lá. Olha lá, a pergunta é: quais são as principais características da reprodução assexuada? Então, anota pelo menos 3 aí das características, né? Volta lá no seu material e nós já retornamos aqui. Muito bem. Então, pensando na reprodução assexuada, as principais características são essas, né? Eu acredito que vocês devam ter lembrado, devam ter encontrado no seu material. E olha lá, um único organismo. Como assim? Um organismo sozinho se reproduz. Então, essa é uma das características, né? Cópia geneticamente idêntica, ou seja, os seres vivos que nascem através de uma reprodução assexuada, eles são geneticamente idênticos aos seus genitores. Essa é uma característica bem importante, tá? Ela não gera variabilidade. O que é essa variabilidade mesmo? Vocês lembram? Todas essas formas diferentes de vida, né? Olha para nós humanos, a gente já somos mais aí de 7 bilhões de pessoas e ninguém é exatamente idêntico a nós. Nós podemos ser parecidos com a nossa família, mas nunca iguais, né? Toda essa variabilidade que acontece não é por meio da reprodução assexuada, tá? E ela é uma reprodução mais simples, mais rápida, né? Então, aqui, por exemplo, olha lá, uma bactéria. Aqui temos então a representação de uma bactéria, né? Para que ela possa se reproduzir de forma assexuada, então o que ela faz? Primeiro, ela duplica o seu material genético. É como se ela fizesse uma cópia do DNA dela. E depois dessa cópia feita, olha o que está acontecendo. Ela vai se dividir. E aí nós temos 2 bactérias filhas que são geneticamente idênticas à bactéria original. Por isso que a gente fala que não gera variabilidade, porque sempre quando um ser vivo se reproduz de forma assexuada, ele vai gerar cópias, tá? Então por isso que não tem variabilidade alguma. Agora, para ver se você lembra mesmo que outros seres vivos se reproduzem de forma assexuada, temos aqui um quiz que diz o seguinte: reproduzem-se assexuadamente os seguintes seres vivos. Então, na opção A, as bactérias e as aves. Na opção B, as bactérias e as esponjas.
Na opção C, as esponjas e todas as plantas? Ou seria a opção D, as esponjas e os mamíferos? Pensa bem, qual é a alternativa aqui em que os seres vivos se reproduzem de forma assexuada? Vamos lá? Então, bactérias, a gente falou inclusive no slide anterior, né? Elas se reproduzem sim de forma assexuada. As aves, não, né? As aves são organismos que se reproduzem de forma sexuada. Então, já eliminamos de cara a letra A. Na letra B, as bactérias, ok, né? E as esponjas? As esponjas do mar, né? Animais bem simples. Sim, elas se reproduzem de forma assexuada, embora de forma sexuada também possa acontecer, tá? Mas a maioria delas é de forma assexuada. Então a letra B está correta, tá? Essa é a nossa resposta. Por que não poderia ser a C e a D? Na C, as esponjas, tá ok? E todas as plantas? Não são todas as plantas, tá? Existem plantas que se reproduzem de forma sexuada. Beleza? E quanto aos mamíferos também não, né? Nós inclusive entramos aqui nos mamíferos e nós nos reproduzimos de forma sexuada, tá? Então por isso que a nossa resposta aqui era a alternativa B. E continuando então, a gente já viu as características, né, da reprodução assexuada, agora a gente vai lembrar os tipos dessa reprodução. Primeiro tipo, divisão binária ou cisciparidade. O que isso significa? É um tipo de reprodução que acontece com os organismos unicelulares, aqueles organismos simplesinhos formados por uma célula só, tá? Então, protozoários e bactérias, por exemplo. Eles se dividem gerando dois organismos iguais. Então, aquele mesmo esquema que a gente falou agora há pouco sobre as bactérias, olha só, aqui esse anelzinho aqui dentro, na realidade, é o material genético. A gente pode perceber que aqui ele está duplicado, né? Então, esse organismo que se reproduz desta forma, ele faz uma cópia, tá? Do seu material genético. E essa cópia, depois de pronta, né? Ela se divide, essa célula se divide, separa o seu citoplasma. E aqui nós temos, então, dois organismos gerados que são cópias idênticas ao organismo original, beleza? Então, isso é divisão binária ou cisciparidade. Um organismo duplica o seu material genético e se divide em dois. Aqui, mais uma vez, né, aquele exemplo da bactéria que eu já usei, o material genético dela duplicado, ela dividida, né? Aqui também uma bactéria ainda durante esse processo de divisão celular, tá? A gente percebe em laranja, essa parte aqui é o material genético dela, ela está se separando, né? E aqui é um protozoário, tá? Que também está fazendo esse processo, ó, de separação, né? Então, esse processo em que ele duplica o material genético e depois se divide, super rápido, super simples, tá? Com bactérias, isso pode acontecer em minutos ou em horas no máximo, então é rápido, né? Esse processo é chamado, então, de divisão binária ou cisciparidade. E aqui, novamente, então, a bactéria original, que a gente pode chamar também de bactéria-mãe. Aqui, o DNA dela se duplicando. Depois dela, já com esse material duplicado,
se divide, dando origem a 2 bactérias filhas. O que é importante a gente sempre lembrar a respeito dessa reprodução assexuada? Que as filhas, as células filhas geradas, são geneticamente idênticas, então não mudou nada aqui, certo? E é um processo, né, bem rápido. Com base nisso, né, e também naquela nossa aula, no seu material aí você tem anotações, tá? Vai ficar mais fácil para responder essa questão, que diz o seguinte, ó, analise a tirinha abaixo. Ela ilustra o processo reprodutivo de um tipo de protozoário. Esse protozoário aqui é uma ameba, tá? Que é um organismo unicelular, né? Que tipo de reprodução está ocorrendo nesse caso? E como que você chegou a essa conclusão? Então, analisa a tirinha, olha o que ela diz aqui. A ameba fica muito chique usando o cinto. Aqui a gente percebe, né, o cinto, e aqui, olha o que aconteceu, o cinto estoura. Então, a gente tem 2 amebas. Daí ela diz, né, só não pode apertar muito. É uma tirinha, é só uma representação de uma situação, né? Tá ironizando aqui a reprodução desses protozoários. Então, qual é o tipo de reprodução que aconteceu aqui? E como que você chegou a essa conclusão? Responde aí então e nós já voltamos para fazer essa correção.
reprodução é essa? Se você prestou bem atenção na tirinha, né, você percebe que uma ameba que estava com o cinto, ela se dividiu em duas. Então, já dá para matar a charada, não é mesmo? Se ela se dividiu em duas, né, e essas duas amebas são exatamente idênticas, a gente já pode afirmar que é uma reprodução assexuada, certo? Então, reprodução assexuada. E como, né, que a gente chega aí a essa conclusão? Então, o tal do cinto ali, né, que está só ironizando a situação, ele está representando essa separação, essa divisão. E aí, então, a gente pode afirmar, né, que além de ser uma reprodução assexuada, é um tipo de divisão binária ou cisparidade. Por quê? Porque ela simplesmente está se dividindo em duas, ok? Então, esse processo, né, é característico aí de bactérias e protozoários. E a ameba aqui nessa representação, né, é um tipo de protozoário, tá? Então, esse é um processo rápido e um processo que não vai gerar variabilidade, porque cada ameba dessa que está surgindo, né, dessa divisão, ela é geneticamente idêntica à ameba original. Então, essa é a característica de reprodução assexuada, beleza? Continuando, um quiz que diz o seguinte, observe a imagem. O processo de reprodução assexuada também, que está acontecendo aqui, nessa imagem, é chamado como? Na letra A, cisparidade. Na letra B, fragmentação. Na letra C, brotamento. Ou na letra D, estaquia. Então, volta lá no seu material que com certeza você tem a respeito dessa situação também. Exemplos, né? E aí vai ficar bem fácil de responder. Responde aí, então. Então, qual foi a opção escolhida? O que a gente precisa observar nessa imagem? Aqui nós temos uma esponja, né? Um organismo que fica grudadinho lá no fundo do mar, cheio de poros, né? Um animalzinho bem simples. Aqui a gente percebe que tem uma outra esponjinha sendo formada, um brotinho. E aqui, né, ela já está pronta e já se desprendeu e já grudou também no substrato, né? Esse processo em que uma cópia é formada, grudada ali ao corpo do organismo original, tá? É denominado brotamento, né? Então é só olhar para a imagem, aqui é um brotinho mesmo. Por isso que o nome desse processo é brotamento, tá? Você deve ter encontrado aí com certeza no seu material, né? Então, relembrando aqui, o brotamento ele acontece em animais como a hidra, por exemplo, tá? Que é um quinidário, como as esponjas, né? Que são poríferos, tá? E nada mais é do que a formação de um broto que fica grudado ao corpo do genitor. Então, essa esponja sozinha, né? Ela forma um broto, uma cópia dela que fica grudada ali no seu corpo, se desenvolvendo. E quando essa cópiazinha, esse brotinho já está pronto, ele simplesmente se desprende, né? Se solta e vai sendo levado com a água até grudar e se fixar em determinado local e crescer, certo? Então, esse é o brotamento. Aqui, novamente, o brotamento acontecendo, só que com a hidra, tá? Então, um quinidáriozinho que também fica grudadinho lá no fundo do mar. Então, aqui uma hidra, aqui o brotinho, ó, já se desenvolvendo. É uma cópia, geneticamente falando, ela é idêntica à hidra original, né? Aqui ele bem desenvolvido, aqui ele pronto, se desprendeu,
vai, né, se fixar num determinado ponto e crescer, tá? Então, por ser uma cópia, geneticamente falando, idêntica à hidra original, é um tipo de reprodução assexuada. Só que nesse caso, a gente chama então de brotamento, tá? E aqui nas batatas. Então, em algumas plantas, tá? Pode acontecer isso também. Na batata, se você já encontrou alguma batata com essas pontinhas aqui, né? Isso são brotinhos, tá? É um brotamento. A partir, né, daqueles brotinhos, uma nova planta pode sim se desenvolver, tá? E é um tipo de reprodução assexuada. Por quê? Mais uma vez frisando, porque o organismo está sozinho fazendo esse processo acontecer, beleza? Um único genitor. E quanto à fragmentação, que também é um tipo de reprodução assexuada, vocês lembram quando nós vimos? A fragmentação, ela acontece com alguns animais, tá? Não com todos. E é quando aquele animal ele tem uma capacidade de regeneração. Então, em que animais acontece isso? Na estrela do mar, tá? Se ela quebrar um dos seus braços, rasgar, machucar, pode acontecer dele se regenerar, tá? Inclusive, nessa imagem a gente vê, né, que o que cresceu aqui, ó, cresceu bem maior, né? Nas planárias, que é aquele vermezinho, tá? Se a planária for cortada em várias partes, cada uma das partes consegue se regenerar, dando origem, ó, como a gente vê na imagem aqui, a novas planárias. Só que detalhe que não pode ser esquecido, essas planárias são geneticamente idênticas à planária original, elas são cópias, tá? Então, esse processo de fragmentação, né, nada mais é do que essa capacidade que alguns organismos têm de se regenerar a partir de uma parte determinada do corpo. E, infelizmente, né, não são todos que têm essa capacidade. Se nós tivéssemos, né, seria interessante, não seria? Né? Imagina uma pessoa que, um acidente, por exemplo, perdeu um braço, né, e conseguisse regenerar. Mas essa questão de fragmentação não acontece com os humanos, tá? Com alguns animais apenas. E por serem cópias, né, que são formadas desses, que nem aqui no braço da estrela, né, é uma cópia. Aqui cada planária, né, é geneticamente idêntica à original. Por isso que a fragmentação é um tipo de reprodução assexuada, tá? E um outro tipo ainda de reprodução assexuada que a gente viu é a chamada estaquia, que é um processo bem comum de propagação de plantas, tá? Então, o que é feito? São formados novos indivíduos, novas mudas, né, de uma planta a partir de um pedaço da planta original. Pode ser um pedaço do caule, tá? Às vezes até da folha. Então, olha só, aqui o caule, né, foi cortado de uma determinada planta e aqui a gente já tem, né, novas plantinhas surgindo. Aqui, ó, uma folhinha de suculenta, a partir dessa folhinha ela está se propagando, ela está gerando mais folhinhas, tá? E aqui, isso aqui também é bem comum. Algumas plantas a gente pega, arranca o caule dela, deixa mergulhado na água e passados alguns dias, algumas semanas, a gente observa a formação de novas raízes. Por que isso foi possível? Porque essa planta, esse pedaço de planta, células ali, né, se dividiram, fizeram cópias, se multiplicaram, tá? Permitindo então a formação, né, de novos indivíduos. E como foram cópias, né, se multiplicando, a gente fala então que é um tipo de reprodução assexuada também, tá? Estaquia nesse caso. Tá, mas até aqui a gente só falou de reprodução assexuada, né? E quanto à reprodução sexuada? O que ela tem de diferente? Quais são as suas características? Então, as principais características, aquilo que diferencia, né, a reprodução sexuada da assexuada, vocês sabem que não pode confundir, né? Ah, é porque tem relação sexual. Nada disso, tá? Em alguns casos, pode inclusive nem ter relação sexual e mesmo assim ela ser um tipo, né, de reprodução sexuada. Então, o que caracteriza ela? Olha só, a união de gametas, tá? Então, o encontro de duas células. Uma célula, né, que é o espermatozoide e uma célula que é o óvulo, né, o ovócito, beleza? Troca de material genético. Nesses gametas vem DNA. E DNA de dois organismos que se misturam, tá?
mais complexa, muitas vezes mais lenta, beleza? E o mais legal desse tipo de reprodução é que ela gera variabilidade. Então, por causa dessa mistura genética, ela vai gerar seres vivos diferentes, né? Bem diferentes, não só cópias, como era na reprodução assexuada. E ela é muito mais interessante do ponto de vista evolutivo, tá? Por quê? Justamente por ela gerar essa variabilidade. Então, lembrando alguns pontos importantes desse tipo de reprodução. O gameta masculino, né, que é o espermatozoide, ele vai se unir com o feminino, que são os óvulos, né, ou ovócitos, a gente chama antes de chamar ele de óvulo. Então, esse encontro já caracteriza reprodução sexuada, tá? A reprodução sexuada, através dessa mistura de gametas, ela vai misturar material genético, DNA, né? E esse DNA misturado de dois genitores vai gerar variabilidade. Então, é isso que torna esse tipo de reprodução muito mais interessante do ponto de vista evolutivo, né? Por mais que sejamos parecidos com os nossos genitores, nós não somos iguais a eles, porque a gente é uma misturinha genética da nossa família, ok? E essa variabilidade genética não é só para tornar o mundo mais interessante, né? Falando em termos de diversidade, não é só por isso. Olha só, ela aumenta as chances de sobrevivência dos seres vivos, tá? Por quê? Imagina lá uma bactéria, né, que se reproduz de forma assexuada. Então, só cópia, sempre todas iguais. Se acontece um evento climático, alguma poluição, alguma coisa que mata aquela bactéria, se ela morre, né, geneticamente ela é afetada, as outras também serão e aquela espécie pode ser extinta. Mas quando nós temos mistura genética, acaba acontecendo de ter organismos que são mais resistentes do que outros. Então a chance daquela espécie sobreviver é muito maior, tá? Aumenta as chances de adaptação também. E, né, de reprodução e continuidade, manutenção dessa espécie. Então, do ponto de vista evolutivo, a reprodução sexuada, essa mistura de genes, é muito mais interessante. Agora aqui, uma questão, essa, né, é um pouquinho mais trabalhosa, só você voltar no seu material, que com certeza você vai encontrar tudo que você precisa lá, tá? Você vai fazer o seguinte, diferenciar. Para que você consiga fixar bem esse conteúdo, você vai citar as diferenças entre a reprodução assexuada e assexuada. Se você quiser colocar na forma só de um textinho, né, escrito normal, ok? Se você quiser, né, eu gosto bastante de tabela, você pode construir uma tabela, de um lado colocar os dados da reprodução assexuada e do outro lado da sexuada. Fica bem fácil também, né, bem didático aí, para ajudar você a fixar esse conteúdo. O que você tem que pôr nessa diferenciação aí? O tempo de duração, então se ela é lenta, se ela é mais rápida, né? A complexidade, então se ela é simples, se ela é complexa, tá? Os organismos gerados, como é que eles são geneticamente falando? Ah, gera organismos geneticamente diferentes, ou então gera organismos geneticamente idênticos ao original. Características, gera variabilidade, não gera, tá? E, claro, citar exemplos. Então, esse tipo de reprodução acontece nas bactérias, acontece em humanos, acontece com mamíferos. Então, vamos lá, preencher aí esses dados. Vou te dar um tempo aqui, nós já retornamos.
Vamos lá então fazer essa correção? Então, se você, né, não conseguiu encontrar algum desses dados para fazer essa diferença, né, entre os dois tipos de reprodução, presta atenção e anota aí, né, o que ficou faltando. Então, enquanto a reprodução assexuada, ela é simples e rápida, né? Então, a complexidade é bem simples e o tempo dela, ela é rápida, tá? Quanto aos organismos que são gerados, são cópias geneticamente idênticas, tá? Então, todos os organismos que são gerados são exatamente idênticos ao original. Um único organismo, essa é mais uma característica marcante, um único organismo que se reproduz sozinho, que faz cópias dele mesmo, tá? E exemplos em quais organismos isso acontece? Nas bactérias, com protozoários, né? Então, organismos unicelulares, nas esponjas, como a gente viu, em algumas plantas, como a gente viu o caso da estaquia, né? Com as estrelas do mar, tá? Com as planárias, que é o processo lá da fragmentação, tá? Então, aqui em exemplos, você não precisava citar o nome dos tipos de reprodução, mas exemplos de animais, de seres vivos mesmo, que se reproduzem dessa forma, né? Gerando cópias de si mesmo, ok? Mas e quanto à reprodução sexuada, né? O que muda? Então, a complexidade é que ela é bem mais complexa, tá? Quanto ao tempo de duração, ela é muito mais lenta. Quanto aos organismos que são gerados organismos geneticamente diferentes dos seus genitores. Então, a gente pode até ser parecido com a nossa família, com o pai, com a mãe, mas nós não somos iguais, né? Nós somos geneticamente diferentes. Por quê? Porque no momento da união lá dos gametas, né? E essa união dos gametas também é uma característica dessa reprodução aqui, aconteceu uma combinação de genes, tá? Não é bem uma mistura, é uma combinação desses genes. DNA, né, que veio do pai, que veio da mãe, eles se combinam. E é por isso, então, que nós somos geneticamente diferentes deles, tá? Então, são dois genitores, né, dois gametas, um óvulo e um espermatozoide, que vão se unir e fazer toda essa combinação genética diferenciada. Então, essa troca, né, de material genético, e é isso que gera essa variabilidade que existe, né? E com quem que acontece reprodução sexuada? Então, com praticamente todos os animais, incluindo nós, humanos, tá? Com a maioria das plantas, beleza? Então, por exemplo, essa situação, né? A abelha aqui, ela está numa flor, ela vai se sujar de pólen, que é, né, um gameta da planta, e vai levar lá para outra planta. Então, vai acontecer uma troca de material genético entre essas plantas também, tá? Por isso que a reprodução sexuada. Lembrando aqui também, se você voltou lá no seu material, que na aula que a gente falou sobre reprodução sexuada, nós falamos sobre a questão do dimorfismo. Então, tem espécies, né, como é o caso dos humanos, como é o caso aqui dos leões, que tem esse dimorfismo, que o macho e a fêmea, eles têm características diferentes, mas isso nem sempre vai acontecer, claro, né, com todos os animais. Por exemplo, né, arara azul, a gente olhando assim rapidamente não sabe qual é o macho, qual é a fêmea. Existem ainda os hermafroditas, né, como a minhoca, que tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Mesmo assim, elas trocam gametas. Por isso que ela entra aqui nessa reprodução sexuada, beleza? E aí, então, né, fechamos aqui mais uma aula, tá? Agradeço mais uma vez a sua atenção, mantenha, né, suas atividades, suas chamadas em dia, tá? Fique de olho no seu mural, né? E se cuida, te espero na nossa próxima aula.